Não queriam a CPMI. Senadora Soraya, se me permite licitar, senadora, foi a primeira que protocolou a CPMI. PTzada assinou. Enlouquecidos. Aí depois, por algum motivo, sabe-se lá qual, tiraram a assinatura desesperado. Emenda para tudo que era lado, cargo para tudo que era lado, para tirar a assinatura. Agora chegam aqui, querem cessar nossa palavra, querem ter relatoria, querem ter vice-presidência, não querem ter subcomissão. Mas vamos investigar o quê? Eu gostaria de pegar aqui o que o Nicolas falou sobre democracia, né? Os parlamentares da esquerda, que inclusive tentaram impedir que nós falássemos, Nicolas, né? Agora, querendo fazer um acordo para que nós não falássemos, né? Não sei o que tem tanto medo de ouvir, senador Duval, né? Vem falar de democracia e receber o maior ditador da América Latina semana passada com tapete vermelho e vem falar de golpe. Mas, meu Deus do céu, mas o Nicolás Maduro chegou ao governo como? Com flores? Com votos? Eu acho que não. Chegou com muito sangue e foi recebido nesse país. Então, se tem alguém que tem que se preocupar com o ditador, é a turma da esquerda. Então, assim, primeiro ponto. Antes de falar democracia, vamos ter um pouquinho de vergonha na cara e ver os atos que o líder de vocês faz. Segundo ponto sobre o relatório. Aliás, e é relatório mesmo, porque afinal já tá o escopo pronto, né? Foi uma tentativa de golpe de senhorias de 80 anos e a gente só vai colocar isso no relatório. Era para ser um plano de trabalho. Mas nesse plano de trabalho, o pessoal tem dificuldade de ouvir, né? A verdade dói, eu sei, mas tentem fazer uma forcinha para ouvir. Nesse plano de trabalho, não consta sequer o dia ou os dias que nós vamos trabalhar. Não consta subrelatorias, mas vem cá, Che. Vai fazer tudo sozinha? Não precisa. O foco aqui é não investigar. E o que for investigado, que esteja sob o escopo de Flávio Dino. Essa é a verdade. Não existe outra verdade aqui. Por que não ter subrelatorias? Qual é o medo? Você já tem a narrativa pronta, os fatos prontos, as provas prontas. Por que não ter subrelatorias? Qual é o medo? Qual é o problema? Né? Aliás, presidente, a nossa relatora, a senadora relatora Elisiane, pediu pro deputado André que ele lesse o plano de trabalho, mas vem cá, eu não sei se o senhor recebeu com antecedência, presidente. O nosso vice, senador Magno Malta, não recebeu. Eu não recebi, como é que eu ia ler? Vamos chegar aqui agora, nós vamos aprovar, porque foi colocado lá e era isso. Não tem mais discussão, nada. Simplesmente porque foi dito que tem que ser assim, ponto. E, aliás, se me permite, com todo respeito, senador Elisiane, para concluir, não vou tomar todo o tempo, mas existem pessoas presas injustamente ainda. Seres humanos, pais e mães de família, muitos que nem estiveram na Praça dos Três Poderes. Fica muito vago nesse plano de trabalho para nós investigar quem botou essas pessoas na cadeia injustamente. Porque muitos condenam e querem falar do ir em lote, que é uma coisa que a nossa Constituição não permite. Foi dito aqui que investigado não investiga, mas eles apoiam que juiz seja vítima, investigador, acusador e julgador ao mesmo tempo. Aí é plano, aí é república. Mas qual é a república? Só se é da Venezuela. Então o meu ponto aqui é que nós discutamos melhor isso, que o presidente, o vice, os senadores e deputados que fazem parte dessa comissão tenham acesso ao plano de trabalho, possam discutir o plano de trabalho, possam construir o plano de trabalho, que as subrelatorias façam parte dessa CPMI, porque é um praxe já aqui no Congresso Nacional, eu não sei por que nessa não pode ter, e que nós pelo menos tenhamos dito, né, que isso não seja um relatório, seja um plano de trabalho que está parecendo muito mais relatório que plano de trabalho. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Eu discordo completamente das falas do anterior parlamentar. O plano de trabalho está incompleto e ainda apresenta um viés parcial e direcionado. Está mais não para um roteiro de investigações, mas para mérito de investigação já apresentado. Há irregularidades, eu digo até inconstitucionalidades no plano de trabalho que precisam ser sanadas, não apenas verbalmente, mas expressamente para a apresentação. O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição da República, que versa sobre as comissões parlamentares de inquérito, diz expressamente que elas tratam de fato determinado. E tem como base o fato determinado exatamente o requerimento de abertura da CPI
ou CPMI, que, infelizmente, com todo respeito, a senadora Elisiane não assinou e talvez tenha total desconhecimento. O que nós queremos aqui é que foi omitido a busca e a investigação das omissões quanto aos atos de quem tinha o dever de agir e não agiu. Está expresso no requerimento de abertura. Outra questão que está expressa no requerimento de abertura são as questões das mais de 1000 prisões e se há notícia de irregularidades e até grandes injustiças, que elas estejam, então, no plano de trabalho para serem apuradas aqui. Há no plano de trabalho a questão dos financiamentos, não está no requerimento, mas é evidente que há conexão e tem que ser apurado, assim como a identificação de todos os vândalos que depredaram, causaram dano ao patrimônio. Mas diligências em rodovias federais, atuação da PRF no âmbito das eleições, não há qualquer possibilidade de construção de conexão com essa CPMI. Então essas são as questões que devem ser emendadas no plano de trabalho para um prosseguimento. Outra questão que foi descartada, as subrelatorias. Ora, se o Supremo Tribunal Federal, que o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos do fim do mundo, inquéritos intermináveis, inquéritos que quebram o sistema acusatório, a legalidade, a ampla defesa, o devido processo legal e acumulam vários temas, na questão do 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes dividiu o tema em 7 inquéritos diferentes. Por que essa CPMI vai concentrar todos esses temas distintos e amplos em uma relatoria apenas? Isso, no mínimo, é contraproducente e gera ineficiência de todos os trabalhos. Outra questão são os anexos, que são requerimentos. Não há possibilidade de aprovação desses anexos junto ao plano de trabalho, porque são requerimentos. Estaria aqui autorizando a burlar uma pauta que está sendo colocada para amanhã e não é a pauta de hoje. Outra questão é de não se pedir e requerer os inquéritos ou os procedimentos que estejam sob sigilo de justiça. Nós temos poder como CPI, CPMI para essa atividade sigilosa. Há até previsão de sala secreta, recebimento e manuseio de documentos sigilosos. Portanto, se desfazer dessas investigações seria contraproducente novamente, poderia se fazer retrabalho e não há como verificar o escorreito trabalho do Judiciário. Essas são as questões. Muito obrigado. Não posso deixar de externar aqui a minha insatisfação com relação a esse plano de trabalho, que por muitos aqui, acredito que por um equívoco, mas não culpo eles, de citar como se fosse um relatório, até mesmo porque é completamente aqui enviesado, e o próprio plano de trabalho contradiz em si mesmo. Na página 5, você tem aqui, de acordo com o parágrafo 3º, artigo 58 da Constituição, que diz que não exploraremos teorias, versões ou narrativas. Contudo, no próprio plano de trabalho ou relatoria, você tem aqui um pedido de escopo de investigação de algo que foge da cronologia dos fatos, colocando aqui a atuação do ex-ministro Anderson Torres com relação à PRF. Você tem aqui, por exemplo, o alvo dessa investigação, as manifestações públicas em redes sociais de agentes públicos contra o resultado das eleições. Ora, o que tem a ver o que um deputado postou aqui a respeito de resultado das eleições? Antes nós não poderíamos questionar o lockdown, depois não poderia se questionar a obrigatoriedade da vacina, depois não se pode questionar o resultado das eleições. Até quando? Daqui a pouco vai chegar de fato você não poder questionar a privação da sua liberdade. Então isso aqui foge completamente do escopo do que está sendo dito aqui. E o próprio deputado do PT, elogiando o relatório, mostra as falhas desse plano de trabalho. Não tem cronograma, ele exclui por completo as subrelatorias, e eu não posso deixar de externar aqui a insatisfação, não somente minha, presidente, mas dos outros demais colegas, com relação à parcialidade da relatora. Isso aqui não é um ataque de sexos, porque ela é mulher, não, pelo contrário, tem que parar de ficar usando sexo como um escudo de não conseguir ouvir a verdade. Infelizmente, a mesa ela necessita ter uma imparcialidade, e a gente não vê isso da relatora, que além de amiga, deixou bem claro no primeiro dia aqui de reunião, chamando as pessoas ali que invadiram de golpistas bolsonaristas. Ora,
Já tem um ultimato desse relatório? E pior, a própria mesa não conhecia o plano de trabalho. O senador Magro Malta disse aqui que nem tinha conhecimento do plano de trabalho, assim como os outros demais. Como a gente vai pegar 80 páginas, tanto de requerimentos como de plano de trabalho, e sair aprovando aqui na luz do dia, como se isso aqui fosse um mero requerimento? Como, por exemplo, você tem aqui a página 1, 4, a 15, a 21, a 23, 54, 55 e 57, que você tem diversos requerimentos aqui, senhor presidente, que não fala quem são as pessoas. Você tem aqui a inquirição do senhor Joveci Xavier de Andrade. Quem que é esse cara? Ninguém sabe. Você tem aqui o senhor José Carlos Pedracini. Quem é esse cara? Ninguém sabe. Você tem aqui, ao mínimo, 10 páginas de pessoas que estão sendo inquiridas sem, ao menos, justificar quem são essas pessoas. E agora, com relação às várias acusações que nós estamos recebendo aqui, inclusive vi de um senador, de um deputado, petista, dizendo para poder chamar, convocar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu sei que a CPMI não tem a competência de convocar o atual presidente da República, mas também deixo aqui também, afinal de contas, o convite ao Lula, porque ele é o chefe. Porque se houve algum tipo de omissão, como por exemplo do GSI ou do ministro da Justiça, quem responde por isso é o senhor Lula. Então eu tenho certeza, que a posição, a base do governo não terá nenhum tipo de receio, medo de chamar aqui esse ex-presidiário. Ouvi aqui dizendo que nós estamos estimulando a democracia. Senhores, semana passada vocês estavam recebendo Nicolás Maduro aqui no Brasil. Tá de sacanagem? De querer ficar taxando senhores e senhoras aqui como terroristas. Espera aí, que narrativa mais fajuta. Aí isso só cola na cabeça da esquerda, de pessoas mentirosas. Porque se mentira fosse esporte olímpico, tinha vários campeões aqui, como a deputada aqui que antecedeu, que disse que o deputado Eduardo Bolsonaro não foi citado ou acusado de 24 indiciamentos. Mentira! Mentira! Inclusive ela disse que eu poderia passar o vídeo aqui, só não vou passar para ela não passar vergonha. Mas depois vocês vejam aí, Brasil, se ela mesma não te disse isso. Então assim, é uma mentira atrás de outra mentira. E é impressionante que eles tentam colocar como se o ex-presidente Bolsonaro durante 4 anos incitou o que aconteceu. Que horas? Isso agora virou escopo de investigação? Então vamos voltar lá em 1955, quando Jair Messias Bolsonaro nasceu. Ele trouxe o espírito de golpe para o Brasil. Para com isso, poxa. Estão pedindo tanto tecnicidade aqui, presidente, mas não estão tendo um mínimo de compromisso, nem mesmo com o plano de trabalho, que diz que não pode ter narrativas, mas está imbuída de narrativas. Então, eu voto contrário, obviamente, a esse plano de requerimento, e contrário a votar tudo junto, porque aqui não tem otário de querer simplesmente colocar isso aqui como se tivesse deputados ou senadores aqui que não sabem a importância disso aqui para o Brasil. Obrigado, presidente.